A Ásia Central é uma das regiões menos comentadas do mundo, mas que carrega muitas histórias interessantes. Essa região já foi dominada por grandes impérios, como o Império Mongol e o Império Russo, e é uma área que era cortada pela Rota da Seda, gerando uma grande importância comercial. A Ásia Central é comumente composta por 5 países que no passado foram repúblicas soviéticas. Países esses que todos terminam com o sufixo "istão", no caso o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão e o Uzbequistão. Uma curiosidade interessante sobre esses países é que o sufixo "istão" no final deles significa terra ou país em persa, e a primeira parte do nome desses países indica a etnia principal deles. Logo, os nomes podem ser traduzidos como a terra dos cazaques, a terra dos tajiques e a terra dos turcomenos, por exemplo. A maior parte desses povos da região, como os cazaques ou os uzbeques, estão dentro do grupo étnico conhecido como os povos turcos, que habitam também regiões do leste asiático e também no oeste asiático, como é o caso da própria Turquia. E agora que temos essa introdução sobre a Ásia Central, eu acho que seria interessante comentar sobre algumas lendas e mistérios desses países, de uma forma semelhante aos vídeos de uma lenda / mistério de cada país, mas dessa vez vamos fazer um vídeo de formato mais livre que os outros. Então, sem mais explicações, vamos conhecer algumas lendas e mistérios da Ásia Central. E começando por ordem alfabética, temos o Cazaquistão, a terra do Borat, que também é o maior país do mundo sem saída para o mar. No sudeste do Cazaquistão está localizado o Parque Nacional Altyn-Emel, que cobre cerca de 4.600 km² e é composto por desertos de areia, regiões montanhosas e áreas de vegetação. Esse parque nacional fica próximo à cidade mais populosa do Cazaquistão, Almaty. Um dos principais pontos de interesse dentro do parque é uma região que é conhecida como The Singing Dunes, ou as Dunas que Cantam. Essa região possui uma duna em formato de lua crescente que possui 150 metros de altura e 3 quilômetros de extensão. As areias dessa duna emitem um som bem estranho quando são perturbadas pelo vento ou mesmo por alguém pisando na areia. O som é descrito como algo semelhante a um órgão ou um som de um avião à distância. O som não parece algo natural que sairia do movimento das areias, e não se sabe ao certo como exatamente esse som é emitido das areias, mas se teoriza que ele é o resultado da areia seca ficcionando e ficando eletrificada, gerando vibrações que criam esse som. Existem alguns vídeos de pessoas lá na duna demonstrando esse fenômeno estranho, e vendo um desses vídeos, em alguns momentos o som que as areias fazem é bem peculiar. Eu só vou dizer isso. E o pior é que esse som parece ser bem alto. E também próximo à cidade de Almaty, em 1969 foi feita uma descoberta arqueológica bem interessante. Uma armadura composta de 4.000 peças de ouro foi descoberta em um túmulo denominado Issyk Kurgan nesse ano. O túmulo foi descoberto acidentalmente durante a construção de uma estrada na região. Essa armadura de ouro ficou conhecida como o Guerreiro Catrafactrário Dourado Issyk, e ela é datada entre o século 5 e 4 a.C. Não se tem certeza de qual é a origem exata dessa armadura, podendo ter pertencido a um guerreiro Sita ou um Saka. Os dois povos habitaram a região durante esse período, e se especula que o dono dessa armadura tinha entre 16 a 18 anos no momento em que ele foi enterrado com ela, e possivelmente tinha uma alta posição dentro do seu povo, podendo ser uma espécie de príncipe. No túmulo onde a armadura foi encontrada também foi recuperado armas, cerâmicas e ornamentos de ouro em formatos de animais como raposas e lobos, além de possíveis representações de criaturas míticas. Atualmente a armadura está exposta no Museu Nacional do Cazaquistão, na cidade de Astana.
O Quirguistão, por outro lado, é um país que está bem ao sul dessa região do Cazaquistão, sendo um país bastante montanhoso e que tem uma das minhas bandeiras nacionais favoritas. Um dos elementos culturais mais interessantes do Quirguistão é um poema épico do povo kirguiz chamado O Épico de Manas. Essa é uma peça de literatura escrita em kirguiz que data do século X, apesar da tradição do povo dizer que ela é bem mais antiga. O poema conta a história do herói lendário Manas e seus descendentes, que passam por toda a história do povo kirguiz. O épico descreve Manas unindo as tribos kirguiz contra invasores como os Oirates e os Kalmugs. E o poema é dividido em 3 partes principais: Manas, Semetei, que era seu filho, e Seitek, o seu neto. E abrange batalhas, alianças, casamentos e missões através de gerações, misturando história, mito e folclore. O Épico de Manas está no Guinness Book como o poema mais longo da história, tendo cerca de 500 mil versos e mais de 2 milhões de palavras. Ele é quase 20 vezes maior do que a Ilíada e a Odisseia juntas. Mas mesmo sendo um poema gigantesco, existiu um homem que conseguia recitá-lo inteiro de memória. Essa pessoa foi Yusup Mamai, sim, esse é o nome dele, que era um manache chinês da etnia kirguiz que vivia na província de Xinjiang e veio a falecer em 2013. Durante sua vida, ele recitou o poema inteiro 3 vezes, e em uma delas, sua narração foi gravada em 17 fitas cassetes. É dito também que ele uma vez recitou o poema inteiro por 21 dias seguidos. O próprio Yusuf afirmou que ele decorou o poema a partir de um sonho que ele teve aos 13 anos de idade. Ele diz que após ter acordado desse sonho, todo o poema estava em sua memória. Existe hoje no YouTube também o que parece uma playlist de vídeos com as 3 partes do poema sendo recitadas em kirguiz. Agora indo para o Tajiquistão, temos um caso que abrange não só o país, mas várias outras regiões próximas. O Tajiquistão é um dos países onde se localiza a Cordilheira Pamir, encontrada principalmente na província autônoma de Gorno-Badakhshan, que cobre grande parte do país na região leste. A cordilheira também atravessa territórios do Afeganistão, do Quirguistão, do Paquistão e até da China. E nessa cordilheira existe uma lenda bem semelhante ao Pé Grande lá da América do Norte, sendo uma criatura conhecida como Alma ou Almasti, que é descrita também como um grande primata bípede que tem o corpo coberto por pelos escuros. Alguns relatos de sua aparição descrevem a criatura até mesmo vestindo roupas primitivas, como se fosse um homem das cavernas ou até mesmo um hominídeo que teria sobrevivido à modernidade. O que faz também a criatura ser chamada de o Homem Selvagem. Na verdade, por a criatura aparecer em diversas culturas da Ásia Central e do Sudeste Asiático, existem vários nomes atribuídos a ela, como Chuchuna, Abinuia e Bekbuk, um nome pior que o outro. Ao contrário de outros monstros que aparecem em histórias, os almaces são tímidos e costumam evitar os seres humanos, embora ocasionalmente invadam fazendas e ataquem o gado em busca apenas do fígado dos animais. Os relatos de aparição dos almaces são bem antigos, datando desde o século XV. Em relatos é dito que quem avistasse e resolvesse atirar na criatura morreria algum tempo depois em circunstâncias misteriosas. E na modernidade, um cientista soviético em 1964 até levantou a possibilidade da lenda do Almas ter surgido a partir de pequenas populações de neandertais que de alguma forma teriam conseguido sobreviver até os últimos séculos nessas regiões montanhosas. Porém, o Almas permanece apenas como uma lenda local que é muitas das vezes conectada com outras lendas, como a do Yeti, que é dito por habitar a região dos Himalaias, que fica próximo a essas outras cordilheiras.
Em seguida, temos o Turcomenistão, que é um dos países mais fechados do mundo. É bastante difícil um estrangeiro visitar o país que tem leis bem restritas. Não é à toa que o Turcomenistão é às vezes chamado de a Coreia do Norte da Ásia Central. Talvez uma das coisas mais conhecidas lá do Turcomenistão é a cratera de Darvaza, que também é conhecida como Portal do Inferno. A cratera está pegando fogo desde 1971, devido à queima de gás natural dentro dela, causada, segundo algumas fontes, por engenheiros soviéticos que acenderam o gás que escapava da cratera para queimar o que pensavam ser uma pequena bolsa de metano, para evitar que os vapores tóxicos se espalhassem pelas aldeias vizinhas. Eles esperavam que o fogo que surgiu na cratera se extinguisse em poucos dias, porém o fogo persistiu e queima até hoje. Essa cratera está localizada no deserto de Karakum, que cobre boa parte do país. Nesse deserto é possível encontrar o sítio arqueológico de Gornur Tepe, um dos assentamentos mais antigos da região, que é datado da Era do Bronze, entre 2400 a 1600 anos antes de Cristo. Atualmente, Gornur Tepe é considerado o sítio arqueológico mais importante da denominada cultura arqueológica Bactra Margiana, que coexistiu com outras grandes civilizações da antiguidade, como o Egito, Mesopotâmia e a civilização do Vale do Rio Indo, mas que só foi descoberta recentemente. A cidade de Gornudep foi escavada pela primeira vez pelo arqueólogo soviético Viktor Sarianid, a partir da década de 1970. O que chama a atenção em Gornudep é que o sítio arqueológico mostra que lá vivia uma grande e complexa civilização, havendo um planejamento urbano bastante desenvolvido, grandes templos e palácios, além de um complexo sistema de reservatórios de água para a agricultura. Gornudep é encontrado próximo do delta do rio Murghab, que corta o atual Turcomenistão e foi possivelmente usado para desenvolver seu sistema de irrigação e agricultura. Sua localização também é bem próxima com a atual fronteira com o Afeganistão. O sítio arqueológico abrange mais de 25 hectares e, dado alguns artefatos encontrados lá, se especula que Gornudep foi um importante centro comercial que ligava a Mesopotâmia, o Vale do Indo e a Ásia Central. Os artesãos da cidade eram capazes de moldar metal, prata e ouro e esculpir em ossos, criando pequenas estátuas que representam humanos e animais. Gornudep também possui uma importância para entender as crenças e ritos dos povos que viviam ali durante a Era do Bronze. Os templos encontrados lá, devido a certos altares que foram preservados, indicam uma espécie de culto ao fogo, ou rituais que se utilizavam do fogo, nos dando mais pistas das práticas religiosas que precederam o zoroatrismo na região, religião que surgiu na região pouco tempo após Gornudep ser abandonada. É claro, segundo algumas estimativas, colocando o surgimento dela entre 1500 a 1000 anos antes de Cristo, na antiga Pérsia. Mesmo que tradicionalmente a vida do fundador do zoroatrismo, o Zaratustra, seja colocada entre os séculos 7 e 6 a.C. O fogo dentro do zoroatrismo tem um papel importante, já que ele pode simbolizar uma das figuras-chave do zoroatrismo, o Arua Mazdra, que é considerado o deus do bem e da luz que trava uma batalha constante contra o deus Angra Mainyun, ligado ao mal. Com isso, dentro do zoroatrismo existem templos do fogo, algo bem semelhante do que vemos em Gornudep. Essas semelhanças fazem surgir especulações que falam que Gornudep poderia ser o berço do zoroatrismo, apesar dessa hipótese ser controversa. Até hoje, o motivo exato dessa cidade da Era do Bronze ter sido abandonada é desconhecida. É levantado possibilidades como mudanças no rio Murghab, aridez climática ou incursões nômades que interromperam a agricultura e o comércio local. Mas não há sinais de destruição por violência, o que não dá uma explicação clara para seu abandono. Mas uma coisa interessante é que esse sítio arqueológico fica próximo também a uma antiga cidade conhecida como Merv, que foi uma grande cidade na região, considerada uma das maiores cidades do planeta em seu período. Ela já foi chamada de a capital do Islã no Oriente. A cidade foi invadida por mongóis em 1221 e foi quase completamente destruída. As tropas mongóis lideradas pelo filho mais novo de Gengis Khan, o Toloi Khan, mataram, segundo estimativas,
estimativas, cerca de 700 mil habitantes da cidade, sim, quase 1 milhão de pessoas. Após isso, a cidade entrou em um gradual declínio e foi completamente abandonada alguns séculos depois, em 1789. E por fim, temos o Uzbequistão, que dá pra dizer que é meu país favorito dessa região. Ele, junto de Liechtenstein na Europa, são os únicos países considerados duplamente sem litoral no planeta. Ou seja, os dois são países sem saída para o mar, que também só fazem fronteiras com países que não têm saída para o mar. Agora, imagina você ser um uzbeque e gostar de praia. O atual território do Uzbequistão está localizado o túmulo de um grande conquistador turco-mongol, o Tamerlão, também conhecido como Timur o Coxo. Tamerlão nasceu na região da Transoxiana, no atual Uzbequistão, em 1335, e inicialmente era o líder de uma pequena tribo local chamada Barlas. Na infância, é dito que ele costumava roubar ovelhas, e um dia ele tomou 2 flechadas de um pastor que ele roubou. Essas flechadas o fizeram ter dificuldade de mover o braço e a perna direito, o fazendo mancar enquanto andava, explicando sua alcunha de coxo. Na vida adulta, ele cresceu em poder e influência na região. Ele foi nomeado como o ministro da Transoxiana em 1366, após toda a região ter sido conquistada pelo senhor de guerra mongol Amir Hussain. Mas em 1370, Tamerlão traiu esse senhor de guerra, o matando e tomando o controle de toda a região. Após isso, ele criou um grande exército misturando diversos povos da Ásia Central e fez invasões militares em regiões da Pérsia, o atual Irã, e da Índia, dizimando cidades e massacrando civis. É dito que seus métodos de conquista eram bastante brutais, com ele sendo um dos líderes mais sanguinários desse período. Um dos elementos mais conhecidos de suas conquistas era o costume de construir uma espécie de pirâmide com as cabeças dos inimigos mortos em combate. Tamerlão e seu exército conseguiu até mesmo dominar regiões da Península Árabe, destruindo as cidades de Alepo e Damasco e conquistando Bagdá. Após isso, ele conseguiu até mesmo derrotar os otomanos antes deles conquistarem Constantinopla. Isso ocorreu na Batalha de Ankara em 1402. Quando Tamerlão conseguiu sequestrar o até então sultão otomano, o Bayezid I. Assim, Tamerlão foi o fundador e primeiro líder do Império Timuride. Esse é um nome, inclusive, que você provavelmente já ouviu se você já jogou Europa Universalis. Ele concentrou esse império na cidade de Samarcanda, uma cidade que ainda existe lá no Uzbequistão. Com o império formalizado, dominando grande parte da Ásia Central e outras regiões próximas, Tamerlão decidiu que queria invadir a China durante o inverno. Com isso, por causa do frio, no meio da rota de invasão à China, Tamerlão veio a falecer, morrendo no atual território do Cazaquistão. Seu corpo foi levado de volta até Samarcanda, onde ele foi enterrado. Com sua morte, seu império também foi fragmentado. Existe uma lenda relacionada ao seu túmulo, onde é dito que foi escrito nele uma frase que pode ser traduzida como: "Quem perturbar meu túmulo libertará um invasor mais terrível do que eu", gerando histórias sobre uma maldição em torno da tumba de Tamerlão. E centenas de anos depois, os soviéticos, em 1941, decidiram abrir o túmulo do conquistador. Eles teriam aberto o túmulo no dia 20 de junho daquele ano. E apenas 2 dias depois disso, os nazistas começaram sua invasão à União Soviética. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas. É dito que os soviéticos decidiram, em dezembro de 1942, um pouco mais de um ano depois, enterrar novamente Tamerlão em seu túmulo. E pouco tempo depois disso, os alemães começaram a ser derrotados em solo soviético, dando espaço para a sua completa derrota 3 anos depois. Muitos dizem que essa história é apenas uma lenda, mesmo que os soviéticos tenham realmente profanado o túmulo de Tamerlão, aparentemente nas datas que coincidiram com a Operação Barbarossa, a invasão dos alemães. A existência daquela frase que estaria presente no túmulo é debatida, colocando em xeque a veracidade dessa maldição.
Então eu acho que é isso. Essas foram algumas lendas e mistérios da Ásia Central. Com esse vídeo cobrimos boa parte do continente asiático, que é um dos maiores do mundo. Mas é claro que ainda faltam algumas regiões bem importantes para serem exploradas em vídeos futuros. Mas enquanto isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!